Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Caio França, do PSB. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. Um prazer conversar com o senhor, deputado. Muito obrigado. Vamos prestar contas de mandato, inclusive falar da coordenação da Frente Parlamentar em defesa dos municípios, das políticas públicas, do interesse da população da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu mandato e as principais demandas que estão elencadas para esta frente, deputado. Olha, os primeiros 100 dias de mandato, claro, uma experiência nova, embora eu tenha sido vereador já em São Vicente, é diferente a dimensão, os projetos que são aprovados aqui, você interfere com a vida de todo cidadão do estado de São Paulo. Então, muitas vezes você tem que se aprimorar um pouco mais sobre o assunto, porque são de regiões que estão distantes do meu cotidiano. Sim. A ideia de poder fazer a frente parlamentar é justamente para integrar ainda mais essas duas regiões que são tão importantes para o estado de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, mas que ainda precisam de muito investimento e de muita atenção por parte do governo do estado e do governo federal também. Então, eu tive já a oportunidade, enquanto fui vereador, de ser presidente da União dos Vereadores da Baixada. Isso me deu um certo traquejo nesses assuntos metropolitanos. Então, a ideia é poder abrir aí para que a população possa sugerir ideias, trazer alguns secretários de Estado para poder traçar o cronograma de investimentos do estado e também uma pressão positiva em relação a todos os entes federativos. O país vive um momento muito difícil economicamente e acho que a gente precisa unir forças. E a Assembleia não podia ficar de fora desse momento aí do país. Tal e qual o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, a Baixada também tem bolsões de riqueza e cercados por bolsões de pobreza. Sim. É uma região muito desigual. Como é possível modificar a situação, pelo menos da população mais pobre que mais precisa do estado? Bastante desigual. Recentemente, um principal jornal lá da região publicou o Índice de Desenvolvimento Humano e diferenças que vão em trechos, por exemplo, do Guarujá, que vão da Suíça ao Afeganistão, o IDH. Então, para a gente ter noção, em uma cidade a desproporção que tem, e isso se reflete em outras cidades também, com algumas exceções. Mas eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiramente, é dar oportunidade às pessoas, né? Oportunidade de aprendizado, de ensino, de um bom ensino e depois de um emprego. E a Baixada sofre muito com todas essas questões. A gente acaba ficando Eu frequento outras regiões do estado e eu percebo que no interior, por exemplo, do estado de São Paulo, a gente percebe a quantidade de indústrias que lá estão presentes. Enfim, isso tudo favorece, claro, a região como um todo. E a Baixada, por ter uma força muito grande com relação ao porto e ao turismo, acaba ficando muito aleijada nesse ponto. São essas duas vertentes que acabam, né, assim, com outras ramificações, abrindo o leque de oportunidades. Então, nós precisamos qualificar e ter oportunidade de emprego, de bons empregos na Baixada. São muitas as pessoas que todos os dias sobem a serra para poder trabalhar aqui e depois retornam. Então, é um dos pontos da frente. Deputado Caio França, sobre a força da frente parlamentar, digamos assim, o concurso de diversos mandatos irmanados e os grandes desafios que cercam. Eu digo, por exemplo, a questão da saúde. Dá para se discutir em termos de consórcio, a saúde pública nas cidades? Deve-se discutir. O Vale do Ribeira, por incrível que pareça, nesse ponto está mais avançado. Existe lá o Consaúde, que é o Conselho de Gestão de todas as prefeituras, do Alto do Vale, do Baixo Vale, enfim, e que inclusive nesse momento abrange Itanhaém e Peruíbe, indo até Barra do Turvo. Sim. Mas a Baixada Santista ainda não faz esse tipo de consórcio. Sim. Existe, claro, uma regulação de vagas, existe um diretor regional de saúde, mas as discussões, elas muitas vezes acabam ficando no município. E isso Sim. é preocupante, acaba tendo uma centralização de atendimento muito grande, por exemplo, na cidade de Santos, que tem lá o Hospital Guilherme Álvaro, que é referência em toda a região de atendimento de alta complexidade, tem a Santa Casa, também com grande apoio do governo do estado, e outros trechos, por exemplo, do litoral sul, de São Vicente até Mongaguá, nós ficamos praticamente um vazio com o Hospital Irmanduce em Praia Grande, mas que acaba agregando muita coisa, muitos atendimentos. Então, é claro e notório que nós precisamos ter um novo equipamento e a frente, sem dúvida, terá essa tarefa. Recentemente nós tivemos com o Dr. Davi Wipp, secretário de Estado em São Vicente, que fez questão de anunciar aí a vinda do AME+, para a cidade, que é uma grande conquista já, que nós conseguimos com muito esforço, aí, com muita generosidade, por conta do momento que o país vive econômico,
mas o doutor Davi Wip percebeu claramente assim, o existe uma demanda diapasão que reprimida. existe, exatamente, entre uma desproporção entre o que existe em algumas cidades e o que existe, por exemplo, em São Vicente, que é uma Sim. cidade muito populosa e muita gente depende da saúde pública. Para entender um pouco dos problemas da saúde, eu convido o deputado Caio França e também o nosso telespectador para ver a reportagem que mostra um pouco do sistema de saúde que, mesmo sendo excelência de uma cidade, acaba sendo saturado pelo público que vem de outras cidades. Vamos ver. 5 das 9 cidades da Baixada Santista são afetadas pela falta de pediatras: Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente. Em Santos, a saúde pública é sobrecarregada por moradores de outras cidades, o que, de acordo com especialistas, provoca um desequilíbrio entre a qualidade e o atendimento. No Vale do Ribeira, faltam médicos de várias especialidades. E os motivos, segundo o Conselho Regional de Medicina, são as condições de trabalho, os baixos salários e a falta de planos de cargos e carreiras. Os hospitais também precisam de reforço. As cidades do Vale do Ribeira atendem todos os acidentes da BR-116, que chegam a ocupar mais de 30% dos serviços de saúde. Deputado, as grandes distâncias do Vale do Ribeira, aquelas áreas, pequenas cidades, inclusive as lindeiras da Regis Bittencourt, BR-116, os acidentes que acabam traindo, né, atraindo um público que não é da cidade, mas é a prefeitura que paga a conta. Como fica? Pois é, difícil. O Vale do Ribeira é muito extenso, uma área territorial gigantesca. Sabe que, inclusive, Iguape, que fica no Vale do Ribeira, é a maior cidade em extensão territorial do estado de São Paulo. Sim. Então, para você ter noção, né, da distância que existe entre uma cidade e outra, as estradas que cortam, as vicinais que existem, então tudo isso acaba sobrecarregando. Hoje o estado ainda tem uma intervenção razoável no Vale do Ribeira, tem o hospital regional que fica em Pariquera-Açu, que é um bom hospital, tem o AME que está sendo ampliado também em Pariquera-Açu, que fica no centro do Vale do Ribeira, sim, e tem um novo hospital em Registro que está em construção. Além disso, o hospital de Itanhaém está na fase final de reforma já. Então, tudo isso mais ou menos contempla a população do Vale, claro, com a devida vênia de ter ressalvas ainda com relação a pediatras, alguns outros especialistas que a gente tem dificuldade. Mas em relação à atenção básica, acho que o Vale do Ribeira ainda está à frente da Baixada Santista pela quantidade de pessoas que dependem da saúde pública. A Baixada, por exemplo, também tem a Anchieta, imigrantes que cruzam as cidades da Baixada e por várias vezes tem acidentes e vai atender no pronto-socorro municipal de Cubatão, de São Vicente, muitas vezes de Santos. Aliás, por conta do turismo que atrai muitas vezes o dobro ou o triplo da população fixa da cidade, acaba sobrecarregando também o serviço de saúde. Sem dúvida, e vale lembrar, a gente está acostumado a lembrar da praia normalmente num período de verão, das férias escolares, mas cada vez mais a gente precisa lembrar que com a crise hídrica que pegou a capital, os finais de semana têm sido tão populosos, tão concorridos quanto no momento de verão. E esse ano foi um ano com vários feriados prolongados, o que preocupa muita gente. A Baixada é lindíssima e nós vamos estar sempre de braços abertos às pessoas que quiserem visitar lá. Mas nós precisamos ter retaguarda para que a gente possa atender bem, não só as pessoas que vêm, mas também os moradores da região. Visitar e morar também, muitas pessoas têm uma segunda residência na Baixada, quando não, moram na Baixada e trabalham no ABC, trabalham na capital, deputado? Muita gente, eu por diversas vezes encontro aqui agora, vivendo um pouco mais aqui no clima da capital, as pessoas que frequentam e conhecem amigos em comum da Baixada Santista, então demonstra o quanto a Baixada tem sido cada vez mais um roteiro aí de fixação domiciliar, né? Não apenas de visitação. Então é importante que a gente possa pensar e lembrando, o país vive um momento em que cada vez mais a população envelhece. Isso é bom, porque é uma expectativa de vida que vai aumentando. E quanto mais a pessoa acaba ficando com certo tempo, mais a tendência dela caminhar para um local mais tranquilo, mais arejado. E a praia acaba sempre sendo um dos atrativos. Deputado, o que falar também dos seus contatos em pleno recesso parlamentar? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho de diálogo com o secretariado
do estado de São Paulo. A começar pela questão fundiária, o Vale do Ribeira, o senhor esteve com o diretor executivo da Fundação Intesp, o Marco Pila, para tratar da regularização fundiária no Ribeira, que parece que é um dos maiores problemas lá, né? É um grande problema. Muita gente que mora muito tempo em algumas áreas, algumas delas do estado, e não tem essa regularização, o título. Isso é uma preocupação para o futuro daquela família, né? É uma insegurança jurídica muito grande. Então, nós conseguimos aí uma boa conversa com o Marco Pila, que conhece bem a região, se prontificou a, na próxima atividade da Frente Parlamentar, ele estará presente, fará alguns convênios com os municípios que ainda não têm convênios e me deu um norte aí que eu também aproveitei para poder reforçar isso. O Pontal do Paranapanema já fez uma legislação para poder legalizar aqueles que estão em áreas públicas e não afetam o dia a dia do estado de São Paulo. Foi uma lei específica, foi uma lei até específica, 500 hectares, pontual, exatamente. Então nós temos que, com urgência, conseguir trazer esse mesmo recurso, mecanismo, claro, guardado as peculiaridades do Vale, para o Vale do Ribeira. Não é justo com a população do Vale, que é o IDH, o menor IDH do estado de São Paulo, a população que preserva para nós todos, para a humanidade inteira, mais de 70% da Mata Atlântica, que a gente fique devendo isso ao povo do Vale. O povo do Vale precisa ser reconhecido e eu acho que a gente consegue, através da Frente Parlamentar e da boa vontade do Marco Pila, conseguir ainda esse ano um projeto para poder fazer com que essas famílias tenham segurança para o futuro delas. Uma questão de justiça para quem mantém a mata de pé, ou seja, receber pelos serviços ambientais. E vale lembrar, às vezes a gente fica muito preocupado, e é claro que a questão ambiental cada vez é mais forte e precisa ser assim, mas essas pequenas famílias, a agricultura familiar, são eles quem mais preservam. Né? Não são eles que maltratam, que devastam, são as grandes empresas que prejudicam. Então, é importante que a gente possa ter esse olhar diferenciado para o povo do Vale do Ribeira e que o Estado possa nos dar aí retorno para todas as demandas que ocorrem por lá. O senhor também esteve com o secretário-chefe da Casa Civil, ex-deputado nesta casa, ex-deputado federal, Edson Aparecido. Qual foi o teor da conversa? Olha, com o Edson foi justamente sobre alguns temas metropolitanos. Eu disse a ele aí de algumas demandas nossas com relação à saúde pública, pedi agilidade nas questões das emendas parlamentares. O governador autorizou o primeiro semestre de emendas, então eu fiz questão aí de, nesse primeiro momento, prestigiar as entidades sociais, porque tem uma legislação que proíbe aí o repasse direto do governo do estado para as entidades sociais. Então, eu pedi uma certa agilidade para que a gente pudesse fazer todos esses convênios antes da lei em vigor. Como a presidente Dilma ela acabou postergando a lei, então eu acho que nós estamos bem amparados aí e muitas entidades, a PAI, entidades CAMP de menor aprendiz, tanto da Baixada Santista quanto do Vale do Ribeira, serão beneficiadas aí ainda esse ano. O senhor, e por intermédio da Frente Parlamentar de Apoio à Baixada Santista, Vale do Ribeira, também teve uma conversa muito proveitosa, muito profícua, com o secretário de Habitação, ex-presidente dessa casa, o deputado Rodrigo Garcia, deputado federal Rodrigo Garcia, hoje secretário da Habitação. Qual é a boa notícia? O programa Litoral Sustentável. Ótima notícia. Na verdade, a Baixada Santista e o Litoral Norte tem as principais interferências do Estado em relação à habitação. A Baixada tem algumas características muito peculiares. A gente tem muita moradia irregular, tanto na beira de mangue, de rios mesmo, e no braço da maré, quanto de moradia de morro. Né? Ainda nos bairros cota, que ainda estão saindo, mas então, lógico, já teve a primeira fase, mas tem outras partes ainda pela frente. Ele foi assinar uma ordem de serviço em São Vicente, 360 unidades, que vão ajudar bastante a população vicentina a sair, uma boa parte dela do México 70. Isso mas é um bairro novo que está sendo criado, esse Sá Catarina Moraes? Não, é um bairro já existente, há muitos anos na cidade. Já está consolidado. Consolidado, mas que tem um terreno muito grande do Estado, que era utilizado para campo de futebol e tal, que terá um outro espaço para poder ter essa área de lazer, mas claro, é importantíssima a moradia para todas as pessoas, então o Sá Catarina de Moraes vai receber de braços abertos essas 360 novas famílias. E já iniciou essa obra já está em execução. Mas, mais do que isso, ele foi explanar para todos os prefeitos, secretários, todos os secretários de habitação da Baixada estiveram presentes, diversas lideranças, vereadores, movimentos de moradia, para poder
consultá-los sobre algumas questões, mas também para ter o retorno de imediato. O secretário foi super gentil, muito solícito, respondeu todas as perguntas, até para que existe sempre aquela dúvida com relação à moradia popular. É importante que a gente possa prestigiar quem mais precisa, mas nós precisamos também ter, de alguma maneira, um mecanismo que possa contemplar as famílias que vivem de aluguel, Sim. que trabalham, têm um salário acima de 3 salários mínimos. Que podem pagar o que programa podem de pagar habitação, o programa, mas que precisam também ser contempladas, né? Sim. Então, acho que é importante, e ele foi bem enfático nisso, e a grosso modo falando, o Guarujá é a principal cidade que sofrerá mais intervenções com relação à habitação. Mudando a página de habitação para a segurança pública, eu convido o deputado Caio França para também assistir a reportagem que trata da segurança pública e a região da Baixada Santista. Vamos ver. Em 2011, o turista Caio Flores aproveitava um feriado na Baixada Santista. Ele caminhava no calçadão da Praia Grande com a namorada e carregava uma máquina fotográfica quando foi abordado por um homem armado. Ele levou 2 tiros e morreu. O assaltante fugiu sem levar nada. Quem vem passear tem medo. E quem mora nas cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira também. Em 2013, foram 23 vítimas de latrocínio, um roubo seguido de morte. Em 2014, 30. E em 2015, até o mês de maio, 9. Agora, o número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, que inclui acidentes de trânsito. Em 2013, foram 256. Em 2014, 219. Em 2015, até maio, 84. Tentativa de homicídio. Em 2013, 360. Em 2014, 377. Em 2015, 138. E agora os roubos, que incluem roubos a bancos e cargas. Em 2013, 18.644. Em 2014, 21.089. E em 2015, até maio, 8.009. De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, as cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira apresentaram redução no índice de criminalidade nos primeiros 4 meses de 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. Os estupros registraram a maior queda, de 25,48%. O aumento no consumo de drogas é apontado como uma das principais causas da violência. Seria isso, deputado Caio França, a questão das drogas permeando transversalmente esses indicadores de criminalidade? Também, a Baixada, como todo o estado de São Paulo, infelizmente, a questão da drogadição é muito forte e cada vez mais atinge todos os níveis sociais das famílias e preocupa muito a gente. Eu, inclusive, tive recente agora com o secretário Floriano Pêssaro, de assistência social, e pedi a ele que pudesse ampliar o leque de vagas do cartão Recomeço, né, para que as famílias possam ter dignidade no tratamento do seu dependente químico. São muitos lá centros que cuidam disso, a igreja se envolve bastante com essa questão, e é importante que possam ter o fomento do Estado, porque o Estado, por si só, enquanto ente federativo, não consegue tratar, não tem esse mecanismo. Então, se não fizer parcerias com o terceiro setor, com igrejas, com casas que fazem essa recuperação, fica muito difícil. Falta também divulgação do programa, que o Recomeço, lá de 2013 para 2014, conseguiu atender mais de 30 mil pessoas em pouco mais de um ano, talvez 15 meses. Falta um pouco mais de divulgação, falta uma ação mais, digamos, preventiva da parte do governo, combate de um lado ao tráfico de drogas e do outro lado atendimento às famílias para que elas não fiquem reféns dos traficantes? Eu creio que sim, eu creio que é um misto, né? Também não dá para a gente colocar toda a culpa no Estado. As prefeituras precisam também ter uma intervenção forte com relação às casas de abrigo, às casas de passagem, enfim, devem fazer campanhas frequentes sobre a questão da droga, e aí isso envolve morador de rua também, que acaba tendo normalmente envolvimento com droga. Enfim, a questão da violência na Baixada Santista chama muita atenção para a gente, embora os números tenham melhorado bastante. Sim. E recentemente... A que isso atribui essa melhoria dos indicadores? Aliás, a gente já tem números mais recentes, porque não aparece na estatística, fala dos crimes, mas, por exemplo, total de inquéritos até junho, 1.685, veículos recuperados, 275, eu estou falando só da região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, prisões efetuadas, 883,
Eu queria que o senhor falasse um pouco da eficiência da polícia e a melhoria dos indicadores. Eu acho que tem muito a ver com a questão da polícia. O comando novo da Polícia Militar tem feito um trabalho muito forte na Baixada, com uma segurança ostensiva. A Operação Verão esse ano foi excelente. Com relação à Polícia Civil, da mesma forma, fizeram alguns remanejamentos que deram aí, não é nem a questão da pessoa, acho que todos eles precisavam aí ter um novo desafio. Sim. Quando você mexe um pouco também, as pessoas acabam, acho que o tempo acaba acomodando um pouco as pessoas. Então, sim, acho que foi importante todas as mexidas que foram feitas, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, e isso pode ter influenciado positivamente. As guardas municipais, cada vez mais também atuando em conjunto, as guardas estão ficando mais fortes, tem a presidente mais Dilma sancionou exatamente, né? uma lei que dá poder de polícia aos guardas municipais, e isso também favorece bastante, as câmeras de monitoramento colaboram com tudo isso, mas eu quero dizer assim, ainda há um sentimento de impotência da população em relação à segurança pública. Sim. Infelizmente, os números melhoram, mas a gente não consegue demonstrar isso. Por que na desse prática? mal-estar, a seu ver? Porque a sociedade é consumista. Por vezes até perdulário a gente vê as pessoas expostas, às vezes, nos crimes, mas se vê também que houve uma certa facilitação. Não estou dizendo que a pessoa vá à praia também só com documento, não é isso? Sim. Mas existe, parece, a oportunidade do assalto, e a gente percebe muito isso em cidades praieiras, principalmente. Que eles acabam preferindo o melhor ambiente, né? O ambiente que não tenha muita gente, um ambiente escuro, uma pessoa de preferência idosa, que não vai ter condição de tentar alguma reação. Resposta. Então, é claro que é importante que a gente também, as pessoas tenham essa consciência. Mas mais do que isso, eu acho que os números acabam tendo algumas coisas que não estão nesses números. Primeiro, a quantidade de pessoas que não fazem também o registro da ocorrência. Então, os números são Esses números, então, embora tenham melhorado, eu insisto aqui, tem feito um trabalho sério. O secretário Alexandre de Moraes esteve recentemente na Baixada para poder mostrar isso e a gente o elogiou. Agora, é importante a gente lembrar também que um latrocínio, por exemplo, acaba trazendo um sentimento de revolta na população que apaga qualquer tipo de número positivo que possa ter. Recentemente, em São Vicente, um jovem de 14 anos foi comprar pão na área continental em São Vicente e tomou um tiro por conta de uma corrente que ele acabou não dando naquele momento. Então, isso aí revoltou a população inteira, assim como foi na Praia Grande, assim como no Guarujá, uma repórter ao vivo na TV Tribuna foi roubada ao vivo. Depois acharam o rapaz e tal, mas veja, então é uma situação... Não é muita ousadia? É muita ousadia. Então, eu acho que a gente precisa ter, e nós tivemos uma grande atuação numa novidade positiva para a Baixada. Todos sabem, quem mora na Baixada sabe, e quem visita também no verão sabe, que tem a Operação Verão, sim, que recebemos aí mais de 1.500 policiais militares, policiais civis. Eu reforcei para o secretário, nós precisamos fazer isso durante o ano inteiro, pelo menos aos finais de semana, porque, como falamos aqui já, a quantidade de pessoas que têm escolhido a Baixada aos finais de semana é cada vez maior. Com a crise hídrica e com os feriados prolongados, isso aumenta muito. Julho agora, nós tivemos todos os sábados e domingos mais 400 policiais militares. E isso trouxe uma sensação muito melhor de população. Policiamento ostensivo, caminhando na orla, nos bairros, as pessoas se sentem mais à vontade. Exatamente, muito melhor. E eu quero aqui também agradecer, né, a gentileza por ter nos atendido um pedido não só meu, mas da Frente Parlamentar, de todos os prefeitos, vereadores da Baixada Santista, que ajudou muito a gente lá. E espero que isso possa continuar até o final do ano. E em um minuto, os próximos passos da Frente Parlamentar. Olha, nós fizemos a atividade em São Vicente, na Baixada Santista, agora iremos para o Vale do Ribeira, com o presidente do ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, para poder tratar de regularização fundiária, um tema muito importante para o Vale, e depois retornamos para a Baixada Santista, muito provavelmente, para falar de outro assunto que deve ser a infraestrutura, sim, nas cidades, com alguns secretários de Estado. Em agosto também tem agenda. Em agosto tem agenda também. Em agosto, no Vale do Ribeira, com o presidente do ITESP. Sim. Então, é um mês atípico no Vale do Ribeira, porque está tendo festa do Bom Jesus de Iguape, a segunda maior festa católica do estado de São Paulo. Eu estarei presente, sim, mas a gente conseguiu aí um momento para poder fazer uma discussão sobre política fundiária de regularização. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia SP. Sempre um prazer conversar com o senhor. Eu agradeço a oportunidade aqui. Estamos à disposição dos munícipes, enfim, não só da Baixada do Vale do Ribeira, mas de todo o estado de São Paulo, para poder, quem tiver sugestões também, que possa nos procurar. Muito obrigado. Parabéns e sucesso. Eu conversei com o deputado Caio França, do PSB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.